Dilma Rousseff está definitivamente afastada da República, da presidência da República, mas o PT não se dá por vencido, está tentando manobras de todas as formas para tentar anular o julgamento político da ex-presidente. Por outro lado, a oposição tenta incorporar no julgamento o que não foi julgado, ou seja, a perda dos direitos políticos da ex-presidente. Eu tenho aqui comigo a lei da improbidade administrativa, que é exatamente um dos pontos jurídicos em que a oposição deve se apegar, que diz o seguinte: a lei da improbidade administrativa, ela, em seu inciso 3 do artigo 12, ela obriga ao gestor público enquadrado em flagrante de improbidade as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa de até 10 vezes o valor da remuneração recebida e proibição, claro, de contratar com o poder público. Eu recebo aqui nos estúdios da acretv.net o deputado federal Major Rocha. Ele é o presidente da executiva estadual do PSDB e é possivelmente o parlamentar federal acreano mais envolvido diretamente em acompanhar toda essa questão aí. Muito obrigado por ter vindo. Prazer você estar aqui no AcreTV. Deputado, o que há de verdade nesse boato aí de que haveria um acordo? Olha, primeiro... a gente tira a presidente, mas a gente mantém os direitos políticos dela. Olha, para todo mundo que acompanhou o processo, todo mundo sentiu um cheiro de um acordão. Um acordão entre o PT e o PMDB, para preservar a presidente Dilma Rousseff, que foi aliada até o último momento do PMDB. Né? Inclusive, dentro do PMDB ainda tem gente que é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o que nós queremos, e aí vamos ao judiciário, para que se aplique a Constituição Federal, para que se aplique a legislação. Nós já tivemos aí o pronunciamento, a manifestação de 2 ministros, dando conta que a decisão do Senado, ela fere a Constituição Federal. Ou seja... ela não é completa, né? Não é completa. Com a cassação da presidente Dilma Rousseff, através do impeachment, teria que haver necessariamente a perda dos direitos políticos. A presidente poderia ter se livrado dessa pena acessória se ela tivesse renunciado. Como ela não renunciou, o correto, o certo era que, como pena acessória à cassação por impeachment, que ela tivesse também a suspensão dos direitos políticos, e nós entendemos que por 8 anos. O próprio Renan Calheiros renunciou e hoje é senador devolvido, exatamente porque ele não foi julgado. Isso, porque renunciou. Então, assim, o cheiro de um acordão ficou no ar. E o PSDB não se contentou com esse tipo de manobra, uma vez que, se efetivar esse acordo, parece até que quem votou pela cassação da presidente Dilma Rousseff não tinha certeza de que ela de fato cometeu os crimes, como nós entendemos que cometeu. O governador o ex-governador e senador Jorge Viana tem dito que houve golpe parlamentar. Na sua opinião, é desespero do senador ou o PT tem alguma razão nisso aí? O senador a todo momento ele fala da situação do PT, que o PT precisa se reinventar. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores ele perdeu o rumo, né? E hoje ele carece de legitimidade. Por quê? Porque se elegeu na base da mentira. Na eleição passada, a presidente Dilma Rousseff prometeu muito, né? E maquiou uma realidade que veio à tona depois da eleição. E isso o senador não quer tocar no assunto. O ano passado, o Partido dos Trabalhadores retirou, através de projetos de lei, através de até de emendas constitucionais, retirou o direito de trabalhadores, quando mexeu no seguro-desemprego, aumentou o prazo para adquirir, o trabalhador ter direito a acesso ao seguro-desemprego. Ele retirou o direito de aposentados, de pensionistas, todas aquelas bandeiras que o PT tinha, ele traiu, né? E hoje o PT caminha para o rumo de voltar a ser oposição, de fato voltou, mas naquele trabalho de quanto pior, melhor. Está lá o PMDB hoje sendo contra, inclusive, os projetos que a presidente Dilma mandou para casa. O PT hoje vota contra os projetos que a Dilma mandou para lá. Então, nós vivemos um novo momento. Eu acredito que o presidente Michel Temer, ele precisa do apoio para fazer as reformas que o Brasil precisa. Nós precisamos, por quê? Porque durante 13 anos esse Brasil foi saqueado. Foi saqueado, e aí nós temos que dizer, não só pelo PT,
mas por integrantes de vários partidos que compõem a base do governo, mas principalmente partidos trabalhadores. E nós precisamos colocar o Brasil de volta no eixo. Ô, deputado, me diga uma coisa, uma pergunta tanto quanto pontual e direta. O senhor tem medo de ser julgado pela história? Não, de forma alguma. Acho que eu tenho minha consciência tranquila. A população brasileira acompanhou o desmonte que foi feito no nosso país. 550 bilhões que foram roubados da Petrobras, mais de 400 bilhões do BNDES. Ora, o BNDES, o banco que era para investir no Brasil, estava investindo em Cuba, construiu um porto. E é interessante, o Porto de Mariel foi muito interessante, porque a alegação dos petistas é que o Porto de Mariel iria facilitar as exportações brasileiras para os Estados Unidos e para a Ásia. Só que depois de pronto... A palavra integração estava isso. Depois de pronto, os cubanos se reaproximaram dos Estados Unidos e hoje quem administra o Porto de Mariel são os Estados Unidos. Então, construímos metrô na Venezuela, construímos hidrelétricas aqui na América Latina e na África. Foram 400 bilhões que foram jogados mundo afora, e recursos esses que fazem falta para o Brasil. Deputado, voltando para o cenário local, política do Acre. A gente viu recentemente, o senhor acompanhou e teve uma intervenção muito forte nessa questão de uma corrupção eleitoral ocorrida em Cruzeiro do Sul, em que o prefeito Wagner Salles foi flagrado num vídeo tentando comprar um candidato do PSDB para enfraquecer o candidato majoritário dos tucanos a prefeito, Henrique Afonso. Está em curso uma ação movida por vocês pedindo, primeiro, a cassação do prefeito Wagner Salles e depois a impugnação do candidato Derlei Cordeiro do mesmo partido. Como é que o senhor avalia e como é que está a tramitação dessa ação na Justiça Eleitoral? Olha, nós esperamos da Justiça Eleitoral uma resposta dura a esse caso de corrupção eleitoral, que foi o primeiro caso de corrupção eleitoral nesse pleito eleitoral. Então, o primeiro caso aconteceu no Acre, infelizmente, em Cruzeiro do Sul. E de uma forma muito grave. Com gravação isso, com comprovante, com flagrante, inclusive com dinheiro apreendido. Eu fui muito criticado por alguns líderes da oposição que entendem que eu só posso denunciar a corrupção se ela for praticada pelo PT. Corrupção é corrupção, assim. Esteja ela do nosso lado ou do outro lado. O corrupto não tem partido. Acho que não tem que ter benevolência, não tem que ter conivência. E da minha parte, não esperem conivência com o corrupto, esteja ele onde estiver. Deputado, me diga uma coisa, 2018, o senhor vai para a reeleição ou vai voar mais alto? Assim, muita gente condiciona 2018, e aí uma das críticas dos líderes oposicionistas foi justamente essa, que se eu tinha pretensão de ser candidato a qualquer coisa, qualquer outro cargo que não a reeleição, ou até mesmo a reeleição, eu não poderia denunciar alguém da oposição. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu quiser me candidatar a qualquer outro cargo, e aí isso vai ser decidido lá na frente, eu não posso, primeiro, esquecer a minha história, botar meu nome em xeque, mas mais que isso, eu acho que... É cedo também, né? É cedo. Essa candidatura à reeleição ou a qualquer outro cargo, ela vai depender muito de como vamos comportar as coisas daqui para frente. Então, assim, diante de tudo isso, desse cenário, acho que nós temos que decidir isso mais à frente. Lá para 2017, lá para início de 2018. O importante é dar um gás ainda maior no mandato, né? Sim, sem dúvida. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço por sua disposição, E parabéns pelo trabalho. Você e o jornal, o site tem mostrado à sociedade, sempre com denúncias, com um jornalismo investigativo que está faltando, A gente sabe que está faltando. E é importante que tenha alguém que cumpra esse papel. Hoje a maioria dos meios de comunicação são atrelados, ou a governo ou a oposição. E você aqui faz um trabalho independente, um trabalho jornalismo de verdade. Poxa, obrigado. A gente agradece a sua audiência e voltamos a qualquer instante com mais notícias esclarecedoras como essas e a qualquer momento com os nossos plantões diários. Até mais.